O ápice da argumentação teológica de Paulo em Gálatas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de estudos da carta aos Gálatas. Nesse momento da série nós estamos estudando o livro Paulo, Vida e Pensamento, do teólogo luterano Udo Schnelli, beleza? Hoje então a gente vai tratar da página 367 até a página 371, onde basicamente o Udo Schnelli vai defender que ali por volta de Gálatas 4, né, daquilo que é o capítulo 4, nas divisões modernas da Bíblia em relação a capítulos e versículos, ali está o ápice da argumentação teológica de Paulo em Gálatas, e do capítulo 5, Paulo vai trazer algumas questões éticas, né? Mais ou menos aí de acordo com a divisão, né, da maioria das cartas paulinas, que contém uma seção doutrinária seguida de uma seção ética. Então, Gálatas 1 a 4 seria a seção doutrinária e Gálatas 5 seria a seção ética, beleza? Então, vamos ver aqui o que o teólogo luterano tem para nos dizer em relação aí ao que seria o ápice da argumentação teológica de Paulo na carta aos Gálatas. E Udo Schnelli ele escreve o seguinte: quando os Gálatas desejam estar sob a Torá, eles ficam aquém do estado de salvação que já alcançaram. Paulo deseja esclarecer aos Gálatas a falta de lógica e sentido de sua conduta, novamente por meio de uma comprovação escriturística. E também desta vez ele parte da pessoa de Abraão. E essa argumentação está em Gálatas 4, verso 21 a 31. O apóstolo dá continuidade à temática de Abraão ao voltar-se agora para a segunda geração, a dos filhos. Para ele, é a própria Torá que atesta que os cristãos têm direito à liberdade da Torá. A descendência de Abraão realizou-se de dois modos distintos, segundo a carne e através da promessa. Gálatas 4, verso 23. Enquanto o filho segundo a carne corresponde à aliança do Sinai, que conduziu à escravidão e que se manifesta na Jerusalém terrestre, o filho da mulher livre é representado pela Jerusalém celeste, que é a mãe dos cristãos. Agora vale, vós porém, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Gálatas 4, verso 28. Ao mesmo tempo, os Gálatas são como crianças da liberdade, ou filhos da liberdade. De modo que tudo depende da preservação da liberdade, fundamentada no evento Cristo, recebida no dom do Espírito ou do pneuma e comprovada pela Escritura, e que esta liberdade não deve ser pervertida em seu contrário pela observância da Torá. Bom, aqui o Udo Schnelli, ele faz uma argumentação bastante comum em relação a Gálatas, de que há de fato uma antítese entre a Torá e a liberdade, e o cristão, porque está comprometido com a liberdade que Cristo lhe traz na experiência da salvação, não somente não deve, mas não pode se submeter às questões da Torá, porque isso poderia, de alguma maneira, colocar em risco a sua experiência com o Espírito Santo, a sua experiência com Deus, a sua experiência com Cristo. Se ele enxergasse essa experiência com a Torá como, de alguma maneira, complementando aquilo que Cristo fez, com a implicação de que o que Cristo fez é insuficiente. Então não basta crer em Cristo, não basta ter o Espírito Santo, não basta ser nova criatura para ter a salvação. É necessário acrescentar a tudo isso a observância de determinadas questões aí em torno da Torá, e aí então essa necessária observância dessas questões da Torá estaria acima da experiência da fé, da experiência do Espírito, da experiência com Cristo, beleza? A gente discorda um pouco dessa argumentação, mas é importante entender a argumentação clássica aqui da teologia luterana, como está sendo colocada pelo Udo Schnelli. Aí ele continua dizendo o seguinte: a circuncisão aniquilaria a morte amaldiçoada de Cristo na cruz, pois vale, quem aceita esta circuncisão está obrigado a observar toda a lei. Paulo parte aqui da experiência de que cada ser humano fracassa na observância da lei ou da Torá, porque até aquele momento nenhum ser humano observou a Torá inteiramente.
Este conceito da Torá caracteriza-se por um momento quantitativo. Em cada mandamento individual já está presente a Torá inteira. Já que a não observância de um mandamento anula a dimensão soteriológica da lei Torá. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, que Paulo ilustra a liberdade do cristão em relação à Torá com a questão da circuncisão. Se é necessário ser circuncidado para ser salvo, você está aniquilando a morte de Cristo na cruz. Pois aí, se você vai ter que agora se circuncidar para ser salvo, a morte de Cristo na cruz não basta para te salvar, e além de você ter que guardar a circuncisão, você vai ter que guardar todos os demais aspectos da lei. Só que aqui, segundo a teologia luterana, Paulo parte do princípio de que ninguém nunca guardou a Torá e a lei para poder agora ser salvo pela via da obediência à Torá e à lei. E aí, por causa disso, a necessidade de acrescentar seja um mandamento da Torá, ou a Torá inteira, a fé em Cristo, acaba conduzindo, de alguma maneira, à anulação da dimensão soteriológica da lei, ou seja, a observância da lei não pode conduzir à salvação, por isso você não está obrigado a cumprir a lei se você é salvo em Cristo. Tá bom? De outra maneira, você estaria anulando a salvação em Cristo e pregando a salvação via Torá, via lei e etc e tal. Beleza? Discordamos dessa argumentação, mas é importante entender essa argumentação. Aí o Udo Schnelli avança dizendo o seguinte: Gálatas 5,14 e 6,2 parecem estar em tensão com essa interpretação negativa da lei, porque lá em Gálatas 5 e Gálatas 6, ele fala que se a gente carrega os fardos uns dos outros, a gente cumpre a lei de Cristo e etc. Aí ele diz assim, com recurso a Levítico 19 e 18, Paulo constata que em Gálatas 5,14, pois toda lei é cumprida em uma única sentença, ama teu próximo como a ti mesmo. Paulo concentra toda a lei, ou toda a Torá, no mandamento do amor, algo que equivale em termos de conteúdo a uma redução radical, e justamente por isso uma abolição da Torá de Moisés. Nesse aspecto, a gente discorda totalmente da argumentação anterior do Schnelli, porque ele está dizendo que a circuncisão era um ponto da lei que representava a lei por completo. Agora, o amor não faz a mesma coisa? Na observação da Torá, não existe uma diminuição da Torá, ou seja, uma abolição da Torá, mesmo na face da necessidade do cumprimento da circuncisão, mas no amor isso acontece. Ou seja, Paulo trata, segundo o Udo Schnelli, Paulo trata o mandamento do amor de forma diferente do que ele trata o mandamento da circuncisão. Então você está livre de cumprir o mandamento da circuncisão, mas não está livre de cumprir o mandamento do amor. Mas os dois estão na Torá. Então você percebe que vai ter algum problema mais cedo ou mais tarde aqui com esse tipo de lógica simplista, antinomista da leitura do Udo Schnelli aqui, da leitura mais tradicional da Carta aos Gálatas. E é interessante que ele aqui está identificando a contragosto isso, porque ele usa um argumento para falar da circuncisão que ele não usa para falar da necessidade de amar ao próximo, que está em Levítico 19, verso 18. Aí ele continua assim. Agora se designa com nomos o que já se caracteriza de qualquer forma aqueles que são espirituais, em seu novo status de justificados, que é o amor. Ou seja, agora o amor, que é a característica daqueles que são salvos em Cristo, agora é identificado como lei. Então o cristão tem que guardar a lei, nem que seja pelo menos a lei do amor, né? Aí ele fala assim, no amor já ocorreu há muito tempo o que é exigido pela lei. Mas ele não tinha dito que ninguém nunca tinha cumprido a lei, então nunca ninguém tinha amado ninguém. Não faz sentido a argumentação dele, seja como for. Vamos lá, né? Vamos tentar não criticar tanto o entendimento do Schnelli, simplesmente identificar o que ele está falando. Mas é importante vocês estarem alertas quanto às incongruências do argumento dele. Aí ele continua dizendo assim, em Gálatas 6, verso 2, Paulo faz um jogo de palavras com o termo nomos. Aí ele fala assim, carregai os fardos uns dos outros e assim cumprirei o nomos de Cristo, a lei de Cristo. Enquanto na carta aos Gálatas, nomos com conotação negativa deve ser relacionado constantemente com a Torá, com exceção de Gálatas 5,14, Paulo emprega em Gálatas 6, verso 2, nomos conscientemente, no sentido de prescrição ou norma. Argumentos em favor dessa interpretação são principalmente os paralelos helenistas, que colocam Gálatas 6, verso 2, no contexto da antiga ética da amizade. Nomos é inteiramente determinado
pelo genitivus auctores e recebe sua definição a partir disso. Ou seja, né, de uma questão específica ali da língua grega, do genitivo do autor. Ele fala assim, também o contexto imediato deixa claro que Paulo entende nomos Christou, ou seja, a lei de Cristo, num sentido ético. Quem permite ser conduzido totalmente pelo Espírito e se orienta pelo parâmetro do amor, cumpre a vontade de Cristo. Com isso, Paulo sinaliza também aos Gálatas que eles, não obstante sua crítica severa à Torá, não estão sem lei, pois sabem-se comprometidos com a lei de Cristo. Então aqui é um ponto interessante, né? O Udo Schnelli representa assim, uma leitura muito tradicional da Carta aos Gálatas nos círculos protestantes, segundo as quais Paulo rompe com a lei. Mas aí eles têm que lidar com a implicação antinomista, eles assim, mas não rompe assim absolutamente, porque resta aí uma lei que seria a lei de Cristo, a lei do amor, que tem a ver com essas dimensões éticas da amizade, um amar o outro, ajudar o outro, que sem isso não tem evangelho. E para o azar dessas pessoas, essa questão do amor ao próximo, ao amigo, ao irmão, etc e tal, já está lá na lei. Então, se porque eu sou salvo em Cristo não seria obrigado a guardar a lei, como é a argumentação em relação à circuncisão, então, por implicação lógica, eu, porque sou salvo em Cristo, não seria obrigado a guardar a lei do amor. Então, se eu sou obrigado a guardar a lei do amor que está na Torá, mas não a lei da circuncisão que também está na Torá, então o problema não é a Torá, o problema é determinada leitura da Torá. Né? Eu estou falando que a gente não vai criticar o entendimento do Dutchnelli, mas não consegue evitar, né? É bom a gente esclarecer um pouquinho para não deixar ninguém muito em dúvida, assim, né? Se de fato o que ele está dizendo aqui é a verdade, agora não tem mais lei, e ele mesmo está dizendo que tem lei, né? Mas é a lei de Cristo, que inclusive já remonta a Levítico 19. Aí ele continua. A ideia do amor permite a Paulo unir os conceitos tanto judaico-helenistas quanto grego-helenistas acerca da lei e colocá-los a serviço de sua argumentação. Por meio da ideia do amor, Paulo define a Torá de um modo novo, pois, ao contrário da tradição judaica, os demais mandamentos e proibições perdem seu significado inteiramente. Discordo do Dutchnelli, mas entendo a argumentação dele. Para o pensamento judaico, o cumprimento da Torá através dos mandamentos individuais sob simultânea abolição de outros mandamentos não era concebível. Então o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, que Paulo estaria trazendo um novo entendimento. Ao meramente o cristão amar, ele já está cumprindo a Torá, independentemente de transgredir todas as demais normas da Torá. Então não faz mais diferença entre carnes limpas e imundas, ele pode plantar ou fazer um tecido de duas origens diferentes, ele pode não cumprir as prescrições da lei em relação a milhares de questões, ou centenas, ou dezenas de questões lá do Antigo Testamento. Mas ainda assim ele é um fiel cumpridor da Torá, porque ele tem amor, fim. Mas o Dutchnelli está dizendo que esse tipo de entendimento não existia no judaísmo antigo, que seria tipo uma nova concepção, né? Paulo estaria trazendo aqui uma inovação teológica, inclusive essa é uma das razões pelas quais Paulo foi muito combatido, como se fosse um herege, né? Que estaria contra toda a tradição judaica, trazendo um entendimento novo que agora se cumpre a lei em Cristo, através do amor, mesmo transgredindo um monte de aspectos da lei, tipo a circuncisão. Eu discordo de alguma parte desse tipo de argumentação, mas esse tipo de argumentação é forte, é interessante, você precisa entender, se você quiser entender as discussões a respeito da Carta aos Gálatas. Aí ele continua dizendo assim, ao ser conduzido ao amor, a Torá muda em seu caráter e em seu significado original, pois ela não está agora exclusivamente determinada, pois ela está agora exclusivamente determinada pelo amor e sintetizada na ideia do amor, de modo que ela coincide com a lei helenista da natureza ou da razão. Então aqui basicamente o Dutchnelli está dizendo que Paulo está usando essas discussões judaicas, mas também trazendo um elemento helenista para a discussão que o helenista podia entender. Cumprir a Torá é uma coisa assim que tem um apelo para o judeu. Cumprir essa lei da amizade, da ética, do amor, tem um apelo para o grego. Como o evangelho tem o seu público-alvo universal, tanto de judeus quanto de gregos, na pregação do amor se satisfaz tanto judeus quanto gregos naquilo que é o ideal do evangelho, né? E aí se elimina um pouco os problemas do judaísmo especificamente, como por exemplo circuncisão, que não caberiam bem dentro de uma visão grega. E aí Paulo abole a circuncisão e inclui os gregos na igreja, desde que eles cumpram a lei do amor, sem cumprir a circuncisão. Pronto.
Legal, show de bola. Em relação à circuncisão, essa argumentação funciona muito bem. A dificuldade vai ser em relação a outros dos mandamentos divinos na Torá, que vai ter um pouco mais de polêmica se entram ou não no mesmo tipo de categoria da circuncisão, como a guarda do sábado, a diferença entre carnes limpas e imundas, e mesmo questões específicas assim, um pouco cinzas, né? Por exemplo, éticas sexuais, que tem mandamentos presentes no Antigo Testamento, mas não tem no Novo Testamento, como por exemplo o bestialismo. O Antigo Testamento proíbe sexo com animais, o Novo Testamento não proíbe isso. Mas e aí, a ética do amor? Ela permite que a gente transe com animais, e aí a gente pode transgredir a lei do Antigo Testamento, ou por causa do amor a gente não pode transar com animais, e mantém-se a ética do Antigo Testamento, mesmo esse mandamento não sendo repetido no Novo Testamento. Esse é o tipo de discussão que se evoca, tá bom? Aí ele diz assim: as muitas camadas da crítica paulina à lei ou à Torá na carta aos Gálatas recebem sua característica e coesão unicamente da pneumatologia. Então, basicamente é o seguinte: quando que a gente entende realmente o que Paulo quer dizer em Gálatas com essa antítese que ele faz em relação à Torá? É porque a gente tem o Espírito Santo. Então é só na pneumatologia que a gente vai entender de forma mais ampla o que Paulo está querendo dizer. E aí ele diz assim: devido ao dom do Espírito, submeter-se à Torá já não é possível para os cristãos, e ao mesmo tempo já não é necessário. Gálatas 5, verso 18. Já que os cristãos recebem o dom decisivo da salvação, não das obras da Torá, mas da mensagem da fé, a circuncisão e a observância do calendário já não fazem sentido, porque revertem a liberdade recebida no Espírito novamente em seu oposto. O oposto que determina a argumentação paulina na carta aos Gálatas é nomos, lei, versus pneuma, espírito. A circuncisão e a lei, a Torá, não pertencem à autodefinição soteriológica do cristianismo, porque Deus se revelou imediatamente em Jesus Cristo, e porque as pessoas batizadas e crentes participam do dom do Espírito deste evento salvífico. Então, aqui está uma das grandes polêmicas e questões aí, que na visão do Udo Schnelli é o ápice da argumentação teológica de Paulo em Gálatas, que basicamente é: Cristo, ele rompeu qualquer barreira do judaísmo, qualquer barreira da Torá, qualquer barreira da lei, para alcançar o mundo inteiro, para alcançar inclusive o gentio, inclusive o pagão, inclusive o grego. E agora convida todos a crer em Cristo e receber o Espírito, mesmo aqueles que não estão com a sua vida toda pautada nessas regras judaicas da lei. E aí essas pessoas são incluídas no corpo de Cristo, mesmo sem guardarem todos esses regulamentos judaicos. A maioria das igrejas e a maioria dos cristãos concorda com isso. A dificuldade é os limites dessas aplicações, né, em relação a alguns pontos específicos da Torá, que não são repetidos no Novo Testamento e que aí fica-se um pouco de confusão, se você deve ou não deve guardar, como por exemplo os 10 mandamentos, como por exemplo alguns aspectos da lei do Antigo Testamento que podem ter que ver com saúde, ou com higiene, ou com questões sociais e civis, por exemplo, discussões a respeito de pena de morte, muitas vezes são feitas nesse tipo de contexto, né? Por exemplo, o Novo Testamento não é tão claro em relação à pena de morte quanto o Antigo Testamento. E aí, a gente pode importar a pena de morte para a nossa sociedade mais pautada na ética do Novo Testamento? Sim, não, e por quê? E aí é um pouco dessas discussões. Seja como for, o Schnelli está fazendo uma leitura um pouco mais tradicional, um pouco mais radical, de antítese entre a lei e a fé, o evangelho, o espírito, e aí ele vai concluir que se você é salvo pela fé, tem o espírito porque você crê em Cristo, você está isento da lei. E isso funciona muito bem em alguns aspectos, você não precisa se circuncidar para estar em Cristo, mas não funciona tão bem assim em outros aspectos. Por que você tem que amar? Por que você não pode transar com animais? Por que você, por exemplo, precisa guardar os 10 mandamentos e não fazer imagens de escultura, ou guardar o sábado, ou vários aspectos do Antigo Testamento que não são totalmente replicados no Novo Testamento. E aí a discussão é gigantesca e muito legal, beleza? Então é isso, no próximo vídeo a gente vai continuar um pouco em Gálatas 5, acho que a gente tem mais 3 vídeos para acabar esse momento da série, e depois desse momento nós vamos começar a estudar a visão da nova perspectiva sobre Paulo a respeito da carta aos Gálatas. Então, até lá, se Deus quiser. Um abraço.